E a ideia desse papo hoje aqui é muito mais dar um olhar do conjunto da obra desses pensadores, deste pensamento determinado e as suas consequências no nosso dia a dia. Eu vejo que hoje, e isso acontece muito comigo todos os dias, a gente entra no Facebook, você entra na sua timeline, você acessa um jornal, um periódico, e a gente vê um mundo de abundância de estímulos e de informações desencontradas. É tudo muito fragmentado. No meio desse fragmento todo, a nossa intuição capta, às vezes, algumas ligações. Você fala, pô, mas esse evento aqui conversa com aquele, e esse se conecta com o outro. E esta fragmentação, eu não acredito que ela seja, de modo algum, algo do acaso. Ela faz parte de uma estrutura, de um pensamento, que a gente vai ver daqui a pouco, a sua origem. E ele, neste caos todo, ele também está organizado para atingir um determinado fim. Então, sem maiores delongas, falando aqui um pouco sobre essa origem desse pensamento que nos dias de hoje a gente chama de pensamento esquerdista. Então o ano é 1300, as universidades estão surgindo. As universidades, se por um lado elas foram uma grande invenção, e uma invenção completamente original, que nasceu na Europa cristã, ela também trouxe algum ônus para a história do homem. Ela fez com que o crescimento técnico ele encontrasse uma velocidade como nunca antes. Ao mesmo tempo, ele relativizou bastante o conceito da verdade. Até o surgimento das universidades, o conceito da verdade para as pessoas era algo mais ou menos claro. São Tomás de Aquino havia dito que a verdade era uma relação, era uma adequação entre o intelecto e o objeto. E a verdade, ela estava nesta relação entre o meu intelecto e aquilo que eu enxergo. Então a verdade não está nem somente nos objetos, nem somente dentro de mim, mas ele começa nos objetos e ele termina na minha consciência. Esse era o conceito de verdade. E é interessante notar que os escolásticos e todos os estudantes daquele período, eles faziam aquela devoção pela causa da verdade, não para terem um emprego melhor, não para serem reconhecidos como tal, mas por uma vocação de vida. Para os gregos, na época de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, a meta da filosofia e da educação era elevar a mente humana até as suas máximas possibilidades. Quando chega na época da escolástica, entra um degrau a mais nessa meta da educação e da filosofia, que era, além de elevar a mente humana ao máximo das suas possibilidades, mas também adicionava a meta de se contemplar a verdade. E a contemplação é uma experiência pessoal que você tem com o mundo à sua volta, com os objetos. Quando chega às universidades, o padrão de verdade começa a decair. Por quê? Porque aparece essa figura do diploma. Nenhum escolástico, São Tomás de Aquino não tinha um pedaço de papel dizendo que ele era um grande doutor, nem Hugo de São Vítor, nem Bernardo de Claraval e nem Santo Agostinho. Ninguém precisou de um pedaço de papel. Eles simplesmente conheciam muito, e estudavam muito, e devotavam a sua vida porque entendiam que aquilo era a sua vocação. Com as universidades surge o diploma. O diploma, na verdade, ele era uma autorização para que um docente de filosofia pudesse ensinar em qualquer parte do mundo. Então, foi a primeira carteirada da história. Se chegava, eu vou falar aqui, mas eu tenho esse papel, eu posso falar. O fato é que, com a disseminação dos diplomas, você começou a ter um sério problema de autoridade. Peraí, tem um monte de gente diplomado aqui, e um está falando uma coisa, o outro está falando outra, e já não se preocupava
Já não existia uma preocupação como dos escolásticos de pegar todo o conhecimento e você unificar num único edifício. Agora você começa a ter algumas verdades mais individualizadas, se a gente pode dizer dessa maneira. E em 1500, a gente tem um período onde o conhecimento técnico ele se desgarra muito do conhecimento filosófico e intelectual. É a época das navegações, é a época onde a gente vai ter as descobertas ópticas com Galileu, a gente teve um pouco tempo atrás a descoberta do heliocentrismo com Copérnico, a gente vai ter, enfim, um momento aonde o resultado técnico, e que vinha muito também pelas universidades, ele começa a ofuscar a mente daquelas pessoas, e elas começam a achar que realmente o conhecimento técnico, ele era o único conhecimento necessário para se conhecer a realidade e para se descrever a realidade. E isso foi muito acentuado com Newton. Newton, eu não vou poder entrar muito profundamente em cada um desses autores, porque a gente não vence aqui, mas Newton, ele fazia parte dessa corrente que nasceu um pouco com Descartes, de que a ideia dele é de que por trás do mundo, do universo, existia como que uma mecânica. Existiam leis que se pareciam um pouco com aquelas máquinas que estavam sendo inventadas pelo homem, e que uma vez que nós descobríssemos as leis internas desses movimentos, nós poderíamos não só sermos capazes de entender o mundo à nossa volta, mas até de alguma maneira de assumir o controle dessas leis, das leis do universo. E aí surge a ideia do mecanicismo newtoniano. E de fato, Newton, quando ele escreve a sua publicação principal, ele escreve com o nome de uma filosofia. Mas era uma filosofia bem matemática. E o fato era uma leitura difícil num período onde os sábios antigos agora estavam preocupados em dar aulas. E realmente você não tinha muitas pessoas disponíveis para confrontar aquelas teses. O Leibniz dizia, olha, isso não faz sentido, essa lei de que existe um espaço que existe por si mesmo, um tempo que ele é eterno. E o Newton dizia, sim, mas faz sentido, eu faço a conta aqui e dá certo. Na verdade, a gente já estava vivendo um momento de grande deterioração do intelecto humano, embora a técnica estava muito pujante. Logo que Newton escreveu a respeito das suas leis, especialmente a questão do espaço e do tempo, houve uma grande discussão na época, mas a questão não ficou muito fechada. Quando Kant surge, Kant ele vê que as ciências dependiam muito de que as teses de Newton estivessem corretas. Tanto que ele recebeu uma grande aproximação dos iluministas, que logo depois que ele divulgou a sua primeira crítica à razão humana. E a tentativa de Kant foi, se o Newton ele está certo, quer dizer, se existe realmente, se o mundo e a realidade está moldada num espaço e no tempo, o ser humano faz parte do mundo e a mente humana está dentro do mundo também. Então, se é dessa maneira, como eu tenho certeza de que quando eu estou vendo o mundo, eu estou vendo realmente o mundo como ele é? Então, Kant ele fez uma transmutação da física newtoniana para dentro da mente humana. No fundo, as três grandes obras do Kant eram obras que buscavam trazer as consequências lógicas daquela tese, que não conseguia ainda ser provada por Newton, para o campo da intelecção humana. Na verdade, se você olhar Kant, você pode enxergá-lo como um grande autor da psicologia humana. Então ele vai tentar desvendar como funcionam os pensamentos, como funciona a percepção humana.
E quando Kant ele começa a trazer essa noção do espaço e do tempo, quer dizer, então o mundo ele se acomoda num espaço, né? Tomás de Aquino dizia que o espaço não existia, a única coisa que existe realmente é a extensão dos corpos. E realmente o conceito de um espaço que existe por si mesmo e que acomoda todas as coisas, ela é muito problemática, porque se você precisa de um espaço para acomodar o mundo, o universo, você vai precisar de um outro espaço para acomodar esse espaço, né? Então isso gerava um grande problema, mas ninguém estava enxergando isso. E Kant também não enxergou. Mas Kant chegou a uma certeza de que existia uma estruturação na mente humana similar à que o Newton tinha colocado na sua mecânica. Dentro da mente humana existia o espaço e o tempo, como num plano assim, cartesiano, e tudo que nós assimilávamos pelos nossos sentidos, especialmente pela nossa visão, quando entrava na nossa cabeça, eles entravam dentro desse plano cartesiano de espaço e de tempo. E assim, o conhecimento que nós tínhamos do mundo não era garantia de que batesse com a verdade. Não sei se está muito complicado. Se tiver, alguém pode levantar a mão aí também e a gente para e dá mais uma clarificada, né? O fato é que Kant, ele lançou essa sua primeira obra, chamada A Crítica da Razão Pura. E qual que era a conclusão do Kant? De que o homem, quando ele está fazendo o ato de cognoscer o mundo à sua volta, ele não tem como ter certeza de que o que ele estava captando pelos seus sentidos batia com a verdade. Então, isso ele colocou como a impossibilidade do homem conhecer o mundo a priori. Você só pode conhecer o mundo a posteriori, né? No fundo, Kant ele era um nominalista. Os nominalistas, eles eram um grupo de filósofos estudantes que não acreditavam na capacidade humana de fazer abstração. Para eles, tudo que o homem captava pelos sentidos entrava como imagens dentro da nossa cabeça. E Kant acreditava nisso também. Ele era um nominalista. Então, na hora que eu vejo um cachorro, segundo Kant, nada me garante que eu estou vendo o cachorro mesmo. Por quê? Porque uma vez que eu enxergo um cachorro, eu estou enxergando um lado do cachorro. Eu não tenho como conhecer o cachorro em si mesmo. O fato o que para Kant era uma limitação da capacidade do homem de conhecer o mundo, na verdade fazia parte da própria estrutura das coisas. Nenhum cachorro é capaz de se revelar a todas as pessoas ao mesmo tempo, em toda a sua totalidade, né? Quando eu vejo um cavalo de costas, e eu não consigo enxergar o cavalo em si mesmo e esgotar a sua essência e ver todos os seus lados, Kant achava que isso era uma deficiência da capacidade cognitiva do homem. Mas na verdade não. Isso é uma própria característica do mundo. Aquele cavalo não consegue se mostrar inteiramente em si mesmo, né? Isso estava muito claro para os antigos, né? Quando Tomás de Aquino dizia que a verdade era uma adequação entre a inteligência e a realidade, ele não estava dizendo que era a completa igualdade entre a inteligência e o objeto. Tomás de Aquino dizia que o ser humano jamais seria capaz de esgotar o conhecimento da essência de uma mosca. E ele estava bem com isso. Isso não impediu ele de escrever as suas sumas, isso não impediu Aristóteles de escrever todos os seus livros, e nem Platão, o mundo do conhecimento intelectual caminhava muito bem. O problema é que houve uma pretensão anterior de que a mente humana pudesse abarcar tudo, através das leis mecânicas. E aqui então você tem uma grande decepção, porque segundo Kant, quando você olha um cavalo, um cachorro, você não consegue ter acesso ao objeto em si mesmo, você não consegue conhecer inteiramente. E essa crítica da razão pura, ela no fundo, ela dizia o seguinte, que a mente humana é como uma ilha. Então assim, você está dentro de uma ilha, você sabe que tem um mundo lá fora, mas que tem um oceano gigante na sua volta, você não consegue pular, você não consegue ter certeza do que tem lá para o outro lado.
Quando ele lançou essa crítica, não causou muita coisa, mas ficou uma questão muito aberta. Algumas pessoas começaram a ler aquela crítica e dizer, olha, mas Kant, é interessante, tem muita lógica. Mas, como é que faz então para um homem poder agir? A gente, quando vê uma biografia de um grande santo, a gente vê que essa pessoa estava de acordo com aquilo que ele pensava. E aí vem a segunda crítica de Kant. Uma crítica que foi lançada um ano antes da Revolução Francesa, em 1788. Essa crítica chamava Crítica da Razão Prática. Nessa crítica, Kant dizia que, se quando o homem está inteligindo, percebendo o mundo à sua volta, ele não tem como ter garantias de que aquilo que ele está aprendendo bate realmente com a realidade, quando o homem age, ele sim consegue ter contato com a realidade tal como ela é. Quando o homem ele age, ele tem o contato com um código moral. E para esta dicotomia, o Kant ele usava uma seguinte nomenclatura. Quando o homem ele age, ele tem acesso aos nômenos. Quando o homem intelege, ele tem acesso aos fenômenos. O que isso significa? O fenômeno é a realidade distorcida. O nômeno é a realidade tal qual ela é. Por que ele dizia isso? Porque, no fundo, quando nós vamos ter uma ação moral, eu não vejo nada. Por exemplo, eu estou vendo que eu cheguei de uma viagem de 12 horas. Eu estou lá na fila da alfândega. E aí tem uma velhinha na minha frente que está muito devagar. Ela vai abaixar para pegar a bolsa, aí você fica, passo ela ou não passo? Ela não está me vendo, né? E aí você então, segundo Kant, é o momento onde você tem acesso a um código moral imediato. Você se vê diante de uma situação moral e você pode escolher uma coisa ou outra. E para Kant o homem não estava vendo nada, ele não estava vendo a realidade. Não existe a escolha aqui voando para eu conseguir pegar pelos meus sentidos. Então ele dizia, no agir o homem tem acesso aos nômenos, à realidade. E ele pode decidir agir de uma forma ou de outra. E por isso, quando o homem age, ele é livre. Essa teoria crítica da razão crítica, ela caiu perfeitamente para a Revolução Francesa, porque eles estavam justamente buscando libertar os homens da garra da fé, da garra da monarquia. Então, para você conseguir essa libertação, você precisava era agir, não pensar, né? Segundo Kant. Então, o resumo da ópera desta desse segundo juízo sobre a razão prática era do quê? Quando o homem pensa, ele não difere muito dos animais. Quando o homem age, ele se aproxima à categoria dos santos e dos anjos. O fato é que quando ele terminou de publicar, ficou uma grande questão, porque Kant havia dividido o homem ao meio. Tinha feito o homem com uma cabeça de bicho e mãos de santos. Então o homem, quando age, ele tem acesso à realidade tal qual ela é. E ele é livre e ele age moralmente. Ele pode escolher isso. Quando o homem pensa, ele está preso dentro dele mesmo. Então seria assim, quando você pensa, você está dentro da ilha. Quando você age, você pula para o oceano. Mas ficava a questão, peraí, mas como que um incapaz intelectualmente pode ser capaz de agir tão heroicamente? E aí surge o fechamento dessa psicologia humana do Kant, que é o julgamento, a crítica do julgamento. Nessa crítica, o Kant ele tenta fazer uma cola para juntar esses dois pedaços do homem que ele havia separado. E o que ele dizia? Ele dizia o seguinte, que quando o homem vai agir, ele não tem acesso ao mundo como tal, no momento em que ele está considerando aquela atividade. Apenas quando ele escolhe e age. Mas,
o homem pode dar esse salto para a ação, sabendo que ele está fazendo algo bom, embora a sua a razão não seja capaz de confirmar isso, porque o homem ele cria dentro do seu interior o que ele chama de julgamento reflexivo, que são três categorias, podemos dizer assim, que é a noção da beleza, do sublime e a noção da ordem. Então, o ser humano, dentro de si, ele tem noções do que é bonito, do que é feio. Ele vai construindo ao longo da sua vida noções do que é o sublime, do que é aquilo que é adorável, desejável, daquilo que é amável e daquilo que é detestável. E ele também vai construindo ao longo da sua vida uma ideia do que seja uma ordem e do que seja uma desordem. Então, quando você vai agir, você confere se aquela tua escolha se encaixa nessas três características da beleza, da sublimidade e da ordem. Então, nesse momento, Kant diz, pronto, fechou. Aqui eu consegui traçar, eu consegui salvar o Newton, salvei a ciência, ao mesmo tempo eu descobri como funciona a psicologia humana. Só que os discípulos de Kant, isso tudo aqui se chama o idealismo filosófico alemão. Os seguidores de Kant, aqueles que vieram das gerações seguintes, disseram, olha Kant, está muito bom, eu concordo com você, o homem não tem acesso ao mundo tal como ele o homem não é capaz de alcançar a verdade, mas ele é capaz de agir moralmente, então isso significa que quando o homem age, ele é mais nobre do que quando ele pensa. É claro que isso tem consequências até aos nossos dias de hoje. Hoje, quando a gente vê, por exemplo, quando a gente lê, por exemplo, o Saul Alinsky, a gente vê que aquilo é um manual de ativismo. Aquilo, no fundo, se apoia numa ideia de que o agir é a parte nobre, é a picanha do ser humano. É a parte premium do ser humano. E o inteligir é uma coisa um pouco perdida em si mesmo. E não só em Saul Alinsky, mas em muitas outras áreas. Logo depois de Kant, a gente vê o idealismo alemão seguindo as premissas e os pressupostos dados por Kant, como Fichte e Schelling. Eles vão desenvolver essa ideia, e a gente não vai entrar neles, porque não daria tempo aqui, o meu cronômetro ele é implacável. Mas o fato é que, algumas décadas depois, surge na Prússia um filósofo chamado Hegel. Quem já ouviu falar de Hegel aqui? Só para eu saber. Uau, é a vantagem de ser o último palestrante, Todo mundo sabe tudo. Ótimo. Hegel, ele fica desolado com aquela herança da filosofia do idealismo alemão. Porque ele concorda com Kant de que o homem, pela sua limitação cognitiva, não consegue ter acesso à verdade. Nesse momento, dá muito claro para Hegel que o conceito de verdade, ele é a igualdade entre a minha inteligência e o objeto, a igualdade. Mas Hegel ele via essa dificuldade. Entre a minha inteligência e essa garrafa de água Bonafonte, muito gostosa, refrescante, existe o meu conhecimento. O meu conhecimento é como o filtro do ar-condicionado do meu carro. Então, assim, entre eu e o ar gelado tem um filtro. Então, esse filtro, ele distorce o ar gelado. O meu conhecimento, ele age de uma maneira parecida, segundo esse idealismo alemão. Quando eu vejo essa garrafa Bonafonte, na verdade, eu estou vendo o conhecimento da garrafa Bonafonte, não a garrafa Bonafonte em si. E isso geraria um grande problema, porque, no fundo, a consequência disso é de que a verdade não existe. Ou, se ela existe, eu não posso ter acesso a ela. Eu só tenho o agir moral. Lembrando, quando o homem pensa, ele é uma ilha. Quando ele age, ele se joga pela ilha. Como ele sabe para onde nadar? Porque ele cria dentro de si
as categorias de beleza, de sublimidade e de ordem. Quando eu era criança, eu ia no... Eu sou de Presidente Prudente, exterior de São Paulo. E quando eu era muito pequeno, eu ia lá no Pruden Shopping. Lá todas as lojas são Pruden alguma coisa, né? Então tem o Pruden Tênis, tem o Pruden Sorvete, tem o Pruden Carros e tem o Pruden Shopping. E eu ia lá no Pruden Shopping e tinha um jogo lá chamado Afterburn, que era um jogo de caças de avião. E eu ficava louco para jogar aquilo. Era caro, mas a minha mãe financiava ali meio escondido e eu ia jogar lá. Eu gosto de trazer esse exemplo porque o que Kant havia terminado a sua vida dizendo é que quando o homem ele tenta agir, ele cria um simulador dentro de si mesmo para poder se orientar. Então é mais ou menos uma metáfora um pouco limitada, mas ela nos ajuda a entender. Então assim, eu sei voar, mas aonde que eu vou voar? Se eu não sei se existe avião. Ah, mas você constrói um simulador. Você constrói um simulador e aí você pode agir bem, né? Mas isso dentro da alma. E Hegel ele não admite a hipótese de que a verdade não exista. Ele não admite. Então, como vocês todos já estudaram Hegel, vocês sabem que quando Hegel ele se viu diante desse problema, ele passou muito tempo estudando. Vai lembrar que Hegel ele nasceu num período onde as técnicas de editoração estavam bastante avançadas e ele vivia dentro da biblioteca. Ele estudava tudo. O fato é que ele estudou realmente o pensamento antigo, ele pulou os medievais e dedicou boa parte da vida dele com os filósofos modernos. E ele começou a reparar que existia uma grande contradição entre esses filósofos. Um dizia uma coisa, outro dizia outra. Na época dos medievais não era assim. Existia um acréscimo, aquele edifício de conhecimento. Mas na época moderna existia uma disputa, né? Então cada um tinha seu diploma, o conhecimento já servia como uma forma de ter uma vida melhor, né? Kant dava aula, por exemplo, tinha lá o seu salário, né? Na época os escolásticos não tinham salário, eles viviam realmente para aquilo. Então o Hegel ele começou a ver que o conhecimento dele estava sendo construído na base daquilo que os antigos colocavam que era a dialética. O que é a dialética? A dialética, como vista por Sócrates, por Platão e por Aristóteles, era um método para você chegar a verdades mais ou menos firmes sobre qualquer coisa, né? Então, por exemplo, eu estou querendo conhecer uma pessoa lá no meu trabalho nova. Aí, isso é a tese. Eu tenho uma tese a respeito dessa pessoa. Aí eu olho e falo assim, esse cara não foi com a minha cara, não gosto dele. Aí você vai, põe o teu fone de ouvido e volta a trabalhar. Passa alguns dias, esse cara aqui, não sei, viu? Aí daqui a pouco, você escuta alguém falando, poxa, esse cara é muito legal. Aí você para e você se depara com uma antítese, que é o quê? Que é o contrário daquela tua primeira ideia. Aí, talvez esse cara seja legal mesmo. E aí você um dia vai lá no café, e aí você tromba com ele, e você fala, opa, tudo bom, tá frio, tá calor, onde você estava trabalhando antes mesmo? Legal, não sei o quê. A coisa entrosa. Então você chega numa síntese, e aí você vê que não era nem aquela tua tese, nem a tua síntese. Na verdade, tem um pouco dos dois. Esse cara é meio chato mesmo, mas ele não é mau, vai. Não vou julgá-lo, né? Então, para os antigos, esta era uma forma mais ou menos segura de você ter certeza sobre a realidade. Você cria uma tese, a maneira de você verificar se essa tese procede é você fazer um contrário dela, que é a antítese, e depois desta confrontação surge uma síntese. E Hegel começou a ter um insight. Poxa, o meu conhecimento, ele também caminha dessa maneira. E quando eu vejo os filósofos modernos, eu vejo que Kant é a sua tese, aí chega Fichte, que é a antítese, aí chega o Schelling, que é a sua síntese, e eu estou aprendendo desta maneira. Então, o Hegel ele chega à seguinte conclusão. Não, a verdade ela existe, mas ela é um processo que está ocorrendo na história.
Mas isso não eliminava o problema do filtro do conhecimento que eu acabei de falar. Então, Hegel ele dá um salto, ele diz, bom, a verdade existe porque eu estou encontrando a verdade, mas qual que é a maneira da verdade existir se existe um filtro na minha cabeça? Aqui é onde ele dá um salto, que ele diz o seguinte, a única maneira de existir uma verdade é se existir um espírito universal, e esse espírito universal, ele está criando um processo de tese, de antítese e de síntese na história do mundo, para chegar a se conhecer plenamente. Né? Então, é uma ideia muito doida no primeiro momento, mas ela tem muito lógica, porque Hegel ele vê que a única maneira da verdade existir é ser, bom, agora ela não existe, mas talvez no futuro ela exista. E ela será o resultado final de um processo de dialética. Uma dialética que se move pela história. Então ele cria essa teoria, ele cria essa espécie de Deus panteísta, mas que não tem nada de divino, mas é uma espécie de Deus panteísta que está em todas as coisas, que é o Espírito Universal, e ele criou o mundo, e nós, e todas as coisas, como a sua antítese, como uma maneira dele ter uma confrontação entre si mesmo e a sua antítese e chegar à síntese da verdade. Né? Eu até pedi para gravar essa aula, para depois vocês apertarem pause e dar um e ouvir isso 58 vezes, porque é muito difícil mesmo. Né? Mas Hegel levou isso muito a sério, porque ele viveu um processo de descoberta do conhecimento através da dialética. Então, o Hegel ele começou a olhar para a natureza e ele vê, poxa, olha só a árvore, como que a árvore surge? Primeiro cai uma semente, a semente é a tese. Aí a semente precisa, que é viva, precisa do seu contrário, que é morrer para sair dela um arbusto. Isto é a sua antítese. E a árvore então é a síntese. E ele começou a olhar que isso acontecia em várias outras partes da natureza. Então o mundo estava se estruturando como tese, antítese e síntese. Se alguém chegasse para o Hegel e falasse assim, Hegel, existe a verdade? Ele diria, talvez, muito provavelmente, a verdade, ela ainda não existe, mas ela vai existir. E nós estamos caminhando para ela. E como eu descobri isto, eu sou a síntese final do conhecimento. Todos os que vieram antes de mim, eles estavam fazendo tese, antítese e síntese. E aí dessa verdade nova sai uma nova antítese e uma nova síntese. E dessa briga toda saiu o primeiro ser na história que percebeu tudo isso, que sou eu, esse que vos fala. E eu atingi o absoluto. Né? Eu atingi o absoluto. No fundo, existem alguns autores até que afirmam que Hegel ele bebia muito de alguns autores esotéricos, né? Talvez bebesse também por fora, né? Mas tem muita lógica, quer dizer, a verdade ela não existe porque eu tenho o problema do conhecimento, mas se existir um ente superior que está procurando se conhecer em todas as coisas, e todas as vezes que eu, Silvio, Rodrigo, toda vez que você descobre um assunto novo e que você faz um processo dialético para chegar a uma verdade, você está ajudando o Espírito Universal a conhecer mais do mundo. Né? Quando a gente ouve a palavra alien, o que significa alien? Né? É um outro, é alguém que não sou eu, é alguém fora de mim. O que é o conceito da alienação para Hegel? É o seguinte, existe um Espírito Universal que no começo de tudo, ele não sabia de si mesmo, então ele se alienou, ele criou um outro eu. Ele criou o mundo, o cosmos e todas as coisas. E desta alienação, ele está buscando se reconhecer neste ente que ele pensa que está fora dele, mas na verdade é ele mesmo. E quando ele se reincorpora, ele atinge um grau muito alto de consciência. Este outro não é outro, sou eu estou consciente disso. Então, não existirá diferença entre a inteligência do Espírito Universal e todas as coisas, porque todas as coisas fazem parte dele mesmo.
né? Então aqui foi quando Hegel conseguiu matar a charada. É verdade, não tem como o ser humano, pelo seu conhecimento, descobrir a verdade. Mas se existir um espírito universal que faça a igualdade entre a sua inteligência e tudo, ele é tudo, e ele está num processo de dialética, de autoconhecimento. E todas as vezes que nós estudamos e passamos por um método que eu descrevi no meu livro chamado Fenomenologia do Espírito, então um dia o Espírito Universal vai ter a sua consciência e nós chegaremos à verdade final e ao absoluto. Esta era uma teoria muito complicada, mas muito sofisticada. Ninguém pode dizer o Hegel de que ele tinha preguiça. Ele pegou o enigma de Kant e ele deu uma solução para a verdade existir. Quando Hegel ele morreu, ele deixou este livro, Fenomenologia do Espírito, que era uma obra única na história da filosofia moderna, porque ele havia sido, até então, o primeiro filósofo a provocar nos seus alunos um método para a descoberta da verdade. Algo que os antigos, especialmente os escolásticos, faziam, né? Quando chegou a filosofia moderna, eles tentaram condensar a verdade num papel, num livro, né? Então, eu posso captar a verdade, ou descobrir que a verdade não existe, e colocar no papel, imprimir e está resolvido. Hegel ele diz que não, que para se chegar à verdade era necessário um processo de autoconsciência. E o seu livro era um método de ascese, que lembrava muito os livros dos escolares, especialmente o Opúsculo do Modo de Aprender de Hugo de São Vítor, que é um livrinho fascinante e é um livro muito mais simples e fácil e rápido do que a Fenomenologia do Espírito, e que ensinava os seus alunos a arte de meditar e de contemplar a verdade. Então, nesse sentido, Hegel foi único na história da filosofia moderna, né? Como diria o Mário Ferreira dos Santos, não existem problemas insolúveis, existem problemas mal formulados, né? E o problema da filosofia de Kant é que ele era realmente uma teoria mal formulada. Só que se você parte do pressuposto de que ele está certo, você vai chegar numa coisa doida como essa de Hegel. E os discípulos de Hegel, eles começaram, sabe o quê? Olha que interessante. Como Hegel dizia que ele era o ápice da síntese dessa tomada de consciência do Espírito Universal que agia na história, o príncipe da Prússia ficou muito contente, porque, pô, esse cara mora aqui, ó, pertinho de mim, eu conheço ele, gente. Olha aqui, ó, tirar uma selfie aqui, ó, Hegel, cara, ele, ó, da Prússia, gente, tá, brotherzão. Então é o seguinte, ó, se o Hegel, ele está aqui na minha região, significa que também as minhas instituições são o suprassumo do intelecto do Espírito Universal, né? Não é à toa que o ensino compulsório nasceu ali, né? Porque existia uma certeza muito grande de que eles tinham, eles estavam no ápice do intelecto da história humana. Então vamos tratar de exportar todas as nossas instituições. E os alunos de Hegel começaram a receber financiamento estatal, uma espécie de lei Rouanet da época, né, para aprofundar a tese do Hegel em favor ali da Prússia. Acontece que os hegelianos eles se dividiram em duas facções. Uma facção de direita, que dizia que a história estava acabando ali mesmo, aquela era a síntese final, e existia aqueles que seguiam um dos furos da tese de Hegel, que dizia o seguinte: não, gente, ó, Hegel falou aquilo, mas ele é a síntese, mas depois da síntese pode vir uma nova antítese. Então, eles eram os hegelianos de esquerda, e os hegelianos de esquerda começaram a criticar tudo em sua volta, inclusive aquela monarquia, as instituições da Prússia, começaram a fazer oposição política a tudo. Começaram a criticar tudo, porque o método de Hegel ensinava que para você chegar à verdade, você precisava de pancadaria, de confrontação de ideias. E aí, Marx era um desses, né? E nesse momento, eles perderam a bolsa deles, a Bolsa Prússia. Eles perderam, né? Marx sofreu com isso, Tem um livrinho aqui
chamada aqui As Três Fontes, por Lenin, onde Lenin ele descreve esse processo, dizendo que o Marx ficou muito pobre e tal. Enfim. Entre esses hegelianos de esquerda, existia um que se destacou. Ele não tem tanto peso na história do pensamento moderno, mas Marx o tornou notório, chamado Feuerbach. O que dizia o Ludwig Feuerbach? O Ludwig Feuerbach dizia o seguinte: olha, gente, está tudo certo, o Hegel é o cara, mas essa história de espírito universal, isso aí, tá com nada. Não existe espírito universal. Ele está certo, tudo o resto. Existe um motor na história que se move através da dialética, mas não tem espírito universal nenhum. São os seres humanos que se movem em bloco e que pensam juntos, e que criam tese e antítese e síntese, e assim a humanidade vai evoluindo. Asterisco. Quando a gente vê Charles Darwin dizendo sobre a questão da evolução, não foi ele que inventou isso, tá? Quem inventou isso foi Hegel. Hegel antecipou a teoria evolucionista em muitas décadas, certo? Essa ideia de que existe uma evolução e que necessariamente tudo que vem de novo é melhor do que que é o antigo, essa é uma ideia genuinamente hegeliana, tá? Depois incorporada por Darwin, que começou a perceber que realmente existia um padrão dialético também na natureza e tudo mais, e depois, tivemos a incorporação das ideias do Darwin no darwinismo social, com Margaret Singer, que depois deu origem, em paralelo, às teses de eugenia, né? Então, se o homem também está em evolução, então existem antíteses humanas por aí que precisam ser superadas por uma síntese e tudo mais, né? Não é à toa que a Alemanha e a Prússia estão no coração das duas guerras mundiais. Não dá para aprofundar isso aqui agora. Mas realmente faz muito, tem muita conexão. E eu estava falando sobre Feuerbach. Feuerbach escreveu um livro que se chamava A Essência do Cristianismo, onde Feuerbach dizia o seguinte, que no fundo a religião cristã, e Hegel, parênteses, Hegel ele dizia que a religião cristã era a penúltima etapa da evolução da dialética no mundo. Ele era o último, mas a religião cristã era boa também. Era a penúltima, mas medalha de prata para a religião cristã. Não dá para pontua, tudo mais, tá bom. O que acontece? O Feuerbach, ele dizia que, tira o espírito universal, o que existe a humanidade se move em bloco. E a humanidade se alienou como espírito universal e criou um outro seu, que é a noção de Deus. E nessa noção de Deus, o homem projetou todas os seus anseios de pureza, de misericórdia, de bondade. Ele criou um ser que personificava tudo aquilo que o homem queria ser, mas não conseguia. Mas que havia chegado o tempo do homem atingir um grau de consciência tão grande a ponto de que ele poderia gerar uma síntese do cristianismo, incorporar toda a antropologia cristã e seguir em frente. Não precisa mais de religião cristã, porque isso é uma alienação do homem, né? Feuerbach, ele se dizia materialista, ele era ateu. Quando Marx ficou sabendo do ensaio, deste ensaio da essência do cristianismo do Ludwig Feuerbach, eles tiveram um embate. Porque Marx dizia, você, Feuerbach, você é ateu coisa nenhuma. Sabe por quê? Porque você acredita na ideia de que existe um mundo externo. Não existe um mundo externo. Você não leu o Kant? O Kant ele diz que só existe o agir humano. O homem não tem capacidade de descobrir e perceber e ter certeza de que o mundo externo existe. E quando você acredita que o mundo externo existe, você está implicitamente dando crédito a um Criador. Você acredita na criatura, você está falando que não acredita no Criador. Ou Feuerbach, você está errado, isso não é materialismo. Eu sei o que é o materialismo. O materialismo, no fundo, é que não existe mundo externo. Só existe o agir, só existe a ação humana. Só é possível
chegar à verdade, se é que ela existe, quando o homem age, não quando o homem pensa. E vocês, hegelianos de esquerda, vocês estão pensando demais. Chega de pensar. E quando o Marx ele começa a aprofundar essa crítica, asterisco, o Marx ele estudou praticamente 10 anos sobre Hegel. Então ele sabia do que ele estava falando, né? Antes do Marx ele publicar o Manifesto do Partido Comunista, ele tinha tido uma vida ativa de filósofo, né? Normalmente as pessoas pensam em Marx apenas como o escritor do Capital, né? Essa, na verdade, é a segunda fase do Marx. O Marx teve uma fase anterior, que foi uma fase de 10 anos estudando filosofia, levantando teses sobre Epicuro, e depois ele teve uma terceira fase, onde ele vai se debruçar na praxis contra a origem do capitalismo, que a gente vai deixar para a última parte, que já está chegando. E nesta segunda fase, o Marx havia realmente se debruçado sobre a economia. Tá? Ele passou a maior parte do tempo dele escrevendo o Capital. Ele nem terminou o Capital. Quem terminou foi o melhor amigo dele, o Engels. Mas nessa primeira fase, houve esse embate entre o Marx e o Feuerbach. E então ele disse: Feuerbach, você está errado. O meu materialismo histórico, dialético, é que é o verdadeiro, porque eu não acredito nem em Criador e nem em criatura, e nem em mundo externo. É aqui que Marx ele redefine o ser humano. Se até aquele momento ainda persistia alguma ideia, alguma concepção de que o ser humano ele era um animal racional, Marx ele vai dizer que não, que o homem não é um animal racional. O homem ele é um homo faber, ele é um animal que faz. Ele é um animal que produz instrumentos de trabalho. Por quê? O instrumento de trabalho ele é o agir do homem. Então, no fundo, o Marx ele ficou preso à ideia do Kant, e aí ele adicionou o componente dialético do Hegel, quando ele misturou o componente do não existe mundo exterior com a dialética de Hegel, mas sem o espírito, sem a ideia, sem o intelecto, onde ele enxergou que, no fundo, o motor da história é a luta de classes. Existe sim uma dialética que move o mundo, mas esta dialética que move o mundo, ela não é das ideias, ela é da luta entre senhor feudal e servo, entre aristocracia e camponês, entre burguês e trabalhador. Esta é a verdadeira dialética do mundo, é a dialética possível de nós realmente captarmos, porque ela é fruto do agir humano, né? Eu me lembro quando eu era adolescente, eu estudava para o vestibular a dialética materialista histórica de Marx, né? Eu não entendia nada. Eu fui entender faz alguns meses. Como é que o Marx chegou a essa conclusão agindo? Esse é um dos furos dele. No fundo, se você pegar a história intelectual do Marx, é um caso muito crasso de paralaxe cognitiva. Então você sai da sua mente e você enxerga o mundo fora de si mesmo. Então você cria uma teoria que se aplica a todos menos a você, né? Então, sim, isso existe, esse furo totalmente. Isso é uma coisa que eu ia colocar no final. Marx, não, obrigado. Está prestando atenção mais do que qualquer um aqui, né? Então, realmente, o Marx, ele chega nessa conclusão através do intelecto, e não fabricando um machadinho ou uma linha de produção, né? Quer dizer, mas, enfim, uma época onde o conceito de verdade foi modificada para um conceito subjetivo, né? Quer dizer, até hoje a gente vê isso, isso aí é a sua verdade, hein? Dizer, a verdade não pode ser verificada, né, pelo modelo kantiano. E Hegel e Marx, eles prosseguem isso. É que Marx ele pega uma parte do Kant, uma parte de Hegel, e ele define, no fundo, que a história se move com uma dialética de luta de classes. E aí, tem muita gente que acha que o Marx,
ele queria fazer a revolução, mas não era bem assim. O Marx, ele anteviu a revolução, porque ele estava vendo que estava tendo lutas de classe ao longo de toda a história. É claro que é uma visão super parcial, que desconsidera todas as associações livres que existiram na história do mundo, né? Mas ele escolhe essa parte, né? Hegel havia também tratado um pouco sobre isso, né? E ele diz que, então, aquele momento presente era aquele silêncio antes da próxima onda. E a próxima onda era uma revolução do proletariado. O proletariado, ele faria a síntese de toda aquela situação de tese e antítese que se personificava na luta de classes. Então, quando Marx ele escreve o seu manifesto do Partido Comunista, no fundo ele está querendo aumentar o grau de conscientização dos operários. Vocês estão alienados, vocês não sabem. Eu sei, então estou aqui para avisá-los. O capitalismo, pelas suas próprias contradições internas, ele irá ser demolido. Ele será demolido. E vocês são o último estágio da humanidade. Lá no fundo. Eu nunca vi nenhum comunista de verdade defendendo o capitalismo ao máximo para que ele possa encontrar suas próprias contradições e se elogie. Porque, pelo ponto de vista filosófico, teria que ser isso que teria que ser feito. Claro. Deixar o capitalismo ao máximo para que pelas contradições dele acabassem. Isso. Não, mas são muitos os que pensam assim. E a gente já vai chegar nisso agora, né? Logo depois que Marx ele morre, ele deixa algumas obras inacabadas, que serão concluídas pelo Engels. E o fato foi que, naquele momento, logo após a morte do Marx, o marxismo ele se dividiu basicamente em duas correntes. Tá? A corrente russa, onde estava acontecendo a Revolução Bolchevique, por Lenin, e estava acontecendo um marxismo muito alemão. O marxismo alemão, ele se caracteriza por uma paciência. Eles estavam como que esperando a revolução chegar. E quando Marx escreveu os seus textos, realmente a Europa estava vivendo um momento de grande convulsão. Eles achavam que esta revolução final estava na iminência de acontecer. Então eles precisavam, no fundo, aumentar o grau de consciência dos operários e avisá-los, vai chegar. E podemos acelerar esse processo. Podemos acelerar esse processo se todos tomarem consciência, né? O que aconteceu foi que esses pensadores marxistas que iam para a Rússia, eles chegaram lá, eles não viram uma ditadura do proletariado. Eles viram só uma ditadura. Eles viram sangue nas ruas. Eles viram destruição. Marx ele dizia que a revolução do proletariado, ele seria, na verdade, o penúltimo estágio para chegar na utopia, porque o último estágio mesmo seria o desmantelamento do Estado. E quando esses marxistas da Alemanha foram para a Rússia, eles viram que, na verdade, não estava tendo nenhuma ditadura do proletariado, que era só ditadura, que aquilo era uma corrupção sem fim e que aquilo era uma subjeção do homem sobre o homem. Quem estava no partido mandava mais. E dentro do partido você tinha pessoas que se sobrepunham, né? Inclusive, Bertrand Russell, ele foi um dos que conheceram, ele teve uma reunião de 1 hora com o Lenin, e ele voltou de lá e escreveu uma carta dizendo que aquilo que ele tinha visto não tinha nada a ver com o que tinha sido prometido. Então, os marxistas da Alemanha se dividiram em duas partes. A primeira parte era a parte liderada por Eduard Bernstein, que deu origem ao Partido Social Democrata da Alemanha e que deu origem à linha do PSDB. Tá? Então, é esta linha que diz o seguinte: olha, Marx estava certo, tudo beleza, mas não vai haver uma revolução,
tá? Não vai existir uma utopia, mas tudo o resto a gente pode aproveitar. A gente pode fazer um modo de gerar esta sociedade ideal, que é igualitária, onde todos são iguais, onde não há diferenças de classes, de renda e de nada. Então, através da ferramenta da justiça social, sabe-se lá o que é isso. Eu sei que justiça social, todo final do mês no meu Lerite tem lá justiça social e vai um montão do meu dinheiro embora, né? Para a justiça social. Eu não vejo esse dinheiro depois. Mas surgiu então esta linha do Edward Bernstein. Inclusive, se você procurar entre a fundação do PSDB, ele é citado. E uma outra linha na Alemanha, que foi o que deu origem mais aos partidos comunistas no resto do mundo, que realmente estão querendo acelerar a revolução. O PCB, o Partido Comunista, todos os partidos comunistas do mundo vieram dessa segunda linha, que sim acreditavam que a revolução ia vir e que era preciso mesmo acelerar esse processo e conscientizar os operários do mundo todo. Operários unidos, vocês não estão sabendo, mas vai chegar e vai ser demais. Só quebrar o gelo um pouco. Bom, esse é um momento importante na história do pensamento marxista, porque Marx havia identificado, né, que realmente o homem ele só se realiza na praxis, e numa praxis praxis significa prática, né? Então chega de filosofar, agora é a hora da praxis, é a hora de fazer. Vamos colocar em obra o aceleramento da dialética histórica. Vamos conscientizar os operários e vamos para essa utopia. Quando chegou em 1922, Marx já tinha morrido, o Engels tinha ido na casa do Marx, encontrou lá alguns manuscritos, ele terminou algumas das obras, ele terminou o Capital, ele terminou um livrinho que ninguém conhecia, que não havia sido editado, que remontava a sua primeira fase, que se chama 11 Teses sobre Ludwig Feuerbach. Ele usava aquilo para orientação pessoal, onde ele usou aquilo para orientar a sua linha intelectual. E Engels também terminou um livro chamado A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. E em 1920 surge esta figura muito importante, chamada Felix Weil. O Felix Weil, ele era filho de um industrial alemão, que era dono de um distribuidor internacional de grãos. E numa das viagens, o pai do Felix Weil veio para a Argentina, e o Felix Weil nasceu ali na Argentina, então ele era metade alemão, descendência, e metade argentino. Quando o Felix Weil ele volta para a Alemanha, ele se encontra com aquela situação, né? Então a utopia marxista é algo desejável, na Rússia não está dando certo, obviamente, né? Era uma época onde existia uma grande desilusão do marxismo por parte do braço russo, mas o braço alemão estava meio que dormente, mas estava vivo ainda. E o Alex Weil, ele convida todos os grandes pensadores marxistas daquela época para fazer uma série de congressos anuais. Essa série de congressos anuais, eles serviriam como um modo de se gerar um programa para a aceleração e implementação do marxismo tal como Marx desejava. Uma das pessoas que vieram falar nesse primeiro congresso foi um sujeito chamado Karl Korsch. O Karl Korsch, ele havia estudado e se debruçado muito na primeira fase e na última fase dos escritos de Karl Marx. E ele percebeu o seguinte, gente, o Karl Marx ele dizia que para o mundo, para o homem chegar ao seu final brilhante, ele precisaria desmantelar o Estado. A gente está aqui tentando acelerar a revolução, mas esse é o penúltimo estágio. O último é o desmantelamento do Estado. E nós estamos vendo pela situação na Rússia que você pode até tomar o poder e socializar todos os meios de produção, e o Estado não cai.
Isso é porque o Estado tem uma vida própria. O Estado foi fundado sob uma raiz má, que é a estrutura econômica de produção burguesa. Então, se nós derrubarmos o governo e tomarmos a economia, o Estado ainda vai segurar tudo aquilo, o status quo. Então, no fundo, a mensagem que Marx disse e ninguém pegou direito é que é preciso também desmantelar o Estado. Mas para desmantelar o Estado, nós precisamos atacar uma estrutura invisível do Estado, a subestrutura. É uma estrutura que a gente não vê, mas que dá sustentação ao Estado e à produção burguesa dos meios de produção. Né? Então, o Karl Korsch, ele joga luz para um campo que ainda ninguém tinha percebido muito, que não estava tanto mais na organização de sindicatos, da formação de grupos de revolucionários operários, mas num programa de atividade voltado para um campo mais amplo do que só a das linhas de montagem de fábrica. Porque eu posso tomar a fábrica, mas ainda vai sobrar o direito, vai sobrar a filosofia, vai sobrar as instituições universitárias, vai sobrar as artes, vai sobrar um mundo ainda. Então nós temos que trabalhar também neste campo. Quando o Felix veio e escutou isso, ele ficou assim, embasbacado. Ele disse, pronto, não precisa de mais nenhum congresso. O que esse sujeito falou é isso mesmo que nós temos que fazer. Então é o seguinte, quando a gente começa, né? E desta reunião surgiu a ideia, então, de se fazer um grupo de estudos para se aprofundar as ideias do Karl Korsch. E foi aí a fundação do Instituto de Pesquisas Sociológicas de Frankfurt, que depois foi conveniada à Universidade de Frankfurt e depois foi apelidada de a Escola de Frankfurt. O Felix veio, ele tinha algum dinheiro, ele não era nenhum Bill Gates, mas ele fez um aporte inicial. Ele calculou o seguinte, então o professor, ele tem 12 salários por ano. Então, eu vou dar um aporte que é o correspondente a 60 anos de aula de um professor e vocês montam esse instituto. Com esse dinheiro, eles contrataram os primeiros professores, montaram uma biblioteca gigantesca sobre estudos marxistas e sociológicos e se iniciou a Escola de Frankfurt. Nesse primeiro momento, a Escola de Frankfurt tinha um problema, porque a maior parte dos seus professores, eles não tinham diplomações e titularizações que o governo exigia. Então, muitos estudavam enquanto davam aula, né? E então houve uma primeira fase onde o diretor da Escola de Frankfurt, ele era um bom marxista, mas ele acreditava mais na linha da espera, vamos esperar, né? Ele não acreditava tanto no programa do Karl Korsch. Quando esse professor ele se aposentou, entrou esse sujeito chamado Max Horkheimer. Quem que era Max Horkheimer? Era um amigo do Karl Korsch e que dividia todas as ideias do Karl Korsch, de que sim, nós precisamos mesmo atacar o Estado. A gente vai chegando na última parte da nossa conversa, eu peço que vocês assim deem esse último respiro, realmente para captar essas ideias, porque elas são muito importantes. O Max Horkheimer, ele começou a se debruçar sobre o problema do Karl Korsch, de que existia uma subestrutura abaixo, invisível, operando no sistema burguês, e de que, no fundo, este Estado, que era o Estado que precisava ser desmantelado, ele se erguia dessa subestrutura. E ele chegou a uma conclusão de que o Estado, ele se mantinha de pé, porque por baixo do Estado existia uma cultura que foi construída ao longo dos séculos e dos milênios sobre um modo de pensar burguês, capitalista. Então, não só nós somos bons marxistas quando nós focamos na tomada do poder econômico e na ditadura do proletariado, mas também quando nós ajudamos a desmantelar toda a cultura. E o que faz a cultura? A cultura ela se faz
pelas artes, pela religião, pela família, pela filosofia, pelo direito, pelas instituições intermediárias, que ele identifica 3 instituições intermediárias entre o Estado e o indivíduo, que seria a escola, a igreja e a família. Isso deveria ser muito atacado, porque se a gente não derruba a cultura segura o Estado, e aí não tem utopia. E o Horkheim, ele começou a estudar, mas como que nós podemos desenvolver um trabalho para a destruição da cultura? Através da famigerada teoria crítica. Hoje tem muita escola que diz assim, olha, aqui na minha escola a gente ajuda os alunos a pensarem, a gente ensina eles a pensarem. Ah, é? Mas como? Através da teoria crítica. A gente ensina eles que eles têm que criticar tudo. Exercer o pensamento. Isso, você tem que exercer o pensamento crítico. Então, você exercendo o pensamento crítico, meu amigo, você está obedecendo o Mark Horkheimer sem saber. Porque ele é o inventor da teoria crítica. Ele escreveu um livro chamado Teoria Tradicional e Teoria Crítica, onde ele diz que todas as teorias tradicionais, baseadas no intelecto e no antigo modo de pensar burguês, que para ele era tipo tudo que eu não concordo, né? Tudo isso era ideologia, porque era uma invenção, o homem não tem acesso à realidade, isso é uma ideologia. Só que se nós começarmos a questionar as pessoas a respeito de suas culturas, esta cultura dissolve como gelo debaixo do sol. A cultura não subsiste à crítica, segundo Max Horkheimer. E Max Horkheimer vai mais a fundo. E ele tenta ver qual a melhor maneira de exercer a teoria crítica. Né? Ele começa a enxergar que, no fundo, o que segura o Estado é a cultura. O que segura a cultura são todas as instituições, todo o legado antigo, e por baixo disso tudo existia o que ele chamava de autoridade. O Horkheimer, ele dizia que a autoridade era a interiorização da violência estatal, que não dava liberdade para que pessoas discordassem dos meios de produção capitalista. Então, o autoritarismo era, em última análise, o que impedia a dissolução da cultura. Né? Então ele vai escrever um livro chamado Autoridade e Família. Este é um livro que precisa ser traduzido para o português e feita uma análise crítica em cima dela, aos modos que o Horkheimer ensinou. Não existe ainda. Né? Mas esse é um livro que ele praticamente é a pedra fundamental do programa da Escola de Frankfurt. Qual o nome dele? Autoridade e Família. Não, sim, mas não tem em português. Vocês vão achar em inglês. Authority and Family. Exatamente isso. Tem em espanhol também, que é mais fácil. Tá? E no livro Autoridade e Família, o Horkheimer, ele começa a olhar para uma coisa curiosa. Ele percebeu que na história da humanidade, todas as vezes que o homem buscava escapar de uma autoridade, ele caía numa autoridade ainda maior. Então ele falou assim, olha, na Reforma Protestante, as pessoas queriam, Martinho Lutero queria se livrar da autoridade do Papa. Então eles fizeram a Revolução Protestante. Mas aí eles caíram numa autoridade ainda pior, porque agora eles caíram na autoridade direta de Deus. Eles não podem mais falar que é culpa do Papa, agora é eles e Deus direto. Mas aí, quando aqueles protestantes, eles começaram a fugir da autoridade deles, caíram numa autoridade ainda pior, que era a autoridade dos empresários. Agora eles têm que trabalhar 17 horas por dia, 7 dias por semana. Quando eles eram católicos, nos estados papais, qualquer pessoa que tinha fome e não tinha casa, podia plantar e fazer uma horta no estado papal, e ele sobrevivia. Agora, ele não tem mais nada. Se ele não trabalha e não produz, ele morre de fome. Então ele começou a perceber que toda vez que o homem buscava fugir de uma autoridade, ele caía numa autoridade pior, e ele tinha saudade da anterior. Aqui é interessante notar que ele não coloca o seguinte, mas aí quando
o proletariado buscou fugir do autoritarismo do empresário, ele caiu nas mãos do Lenin. Isso ele não fala. Isso ele não fala. Ele para ali, tá? Então, mas ele percebeu que tinha esse padrão, que funcionava ali para aqueles exemplos. Então ele falou, a raiz que segura a cultura está na autoridade. Mas da onde vem a autoridade? E aqui é onde ele chega no âmago da autoridade, no DNA da autoridade. Né? Então assim, ele viu que tem um corpo que se chama Estado. Aí ele passou o bisturi e viu que lá tinha uns órgãos, que era a cultura. Aí ele pegou o microscópio e foi dentro do sangue. Ele achou o DNA da cultura, que era o autoritarismo, que faz as pessoas acordarem de manhã e pensar assim, bom, hoje eu tenho que trabalhar. Eu não queria trabalhar, mas o trabalho dignifica o homem, então eu vou trabalhar. Para o Horkheimer, isto é a atividade da cultura e do autoritarismo, que no fundo era uma violência do Estado burguês interiorizado em forma de valores, de religião. Né? Então, para o Horkheimer, quando surgiu a primeira divisão de trabalho e começou a divisão do mundo em classes, esta cultura, para se manter no poder, foi criando valores, foi criando estruturas, uma religião que incentiva as pessoas a trabalharem, para se dignificarem, e foi modelando a maneira como as pessoas pensam. Então, como o Estado não pode descer o cacetete em todo mundo e obrigar elas para irem para as fábricas, porque o Estado não tem como abarcar esse tanto de violência, ele cria um terrorismo psicológico nessas outras instituições, que fazem parte da cultura. E o autoritarismo, ele reside em todas elas. Mas, da onde vem o autoritarismo? E aí, quando o Horkheimer ele diz, o autoritarismo, ele vem da família monogâmica e indissolúvel entre homem e mulher e seus filhos. Eu trouxe aqui umas citações do Autoridade e Família, que eu traduzi, para ajudar a gente a discorrer essa última etapa, porque ela é uma etapa bastante importante para a nossa conversa. Então ele diz o seguinte, embora, por exemplo, a consciência moral, o senso e a concepção do dever se tenham desenvolvido em ligação muito estreita com a coação e a necessidade dos mais diversos tipos, e devam mesmo ser interpretadas em larga medida como força interiorizada, como a lei exterior incorporada à própria alma, elas, no entanto, representam, afinal, na estrutura psíquica dos indivíduos, forças específicas com bases nas quais eles não só se submetem ao existente, mas também, em certas circunstâncias, se opõem a ele. Então ele está dizendo o seguinte, que a cultura cria certos valores, certas estruturas psíquicas que obrigam as pessoas a se submeterem ao sistema vigente. E ele é tão sofisticado que às vezes ele permite que alguns se oponham, inclusive ao sistema, para dar uma aparência de legitimidade. Então ele diz assim, suas esferas, portanto os hábitos, costumes, arte, religião e filosofia, em seu entrelaçamento, sempre constituem fatores dinâmicos na conservação ou ruptura de uma determinada estrutura social. A própria cultura é, a cada momento isolado, um conjunto de forças na alternação das culturas. Né? Então aqui ele está dizendo que os hábitos, os costumes, a arte, a religião e a filosofia, entrelaçados, eles constituem fatores de conservação dinâmica. Então eles vão mudando, mas é uma mudança que engana as pessoas e faz que elas fiquem sempre dentro daquele quadrado ali e impeçam elas de se revoltarem contra o sistema. Né? E aí ele diz o seguinte, aqui é onde ele dá o salto para a família. E é onde ele fala aqui que às vezes essa violência interiorizada que te obriga a agir de um jeito que você no fundo não quer, ele permite que você se oponha a ele para dar ar de legitimidade, também dentro do casamento. Então ele diz assim, a associação entre ternura e sexualidade é historicamente condicionada, e não é de forma alguma um processo original e natural ao homem. Assim como a amizade e a fidelidade se tornaram natural ao homem. Eles estão entre os elementos que atuam sob um determinado papel em certos contextos de desenvolvimento social. Ou seja, a ternura entre um homem e uma mulher no ato sexual, isto é um condicionamento psicológico. Isto é uma invenção
da ideologia burguesa para fazer com que o homem submeta a esposa e a escravize. Então ele finge a opressão com um ar de ternura que não é natural ao homem para mantê-la escrava, para mantê-la refém da sua opressão. Isso pode nos assustar, tá? Mas é o que muita gente pensa, concorda e propaga, certo? E aqui ele dá um salto, então, para esse campo da autoridade nascendo dentro da família. E ele diz o seguinte: ele, o pai, quem é pai aqui? Estou falando para vocês, ó. Ele, o pai, é o senhor da casa, porque ele ganha o dinheiro, ou pelo menos o possui. Ou seja, vocês exercem uma submissão em suas esposas e em seus filhos, porque vocês têm o dinheiro e vocês têm a força física. Se eles se opuserem, eles vão ficar pobres, vão morar na rua e vão passar fome, né? E ele diz o seguinte: o que isso gera? Um desespero da mulher e das crianças, a privação de qualquer felicidade na vida, a exploração material e física consequente da hegemonia econômica da figura paterna, do pai. Tem esmagado a humanidade nos últimos séculos, mas não menos do que na antiguidade, exceto por alguns períodos e regiões muito limitados, né? Então, a exploração material e física na família, ela é real, ela é produzida pelo patriarcado. Quem já ouviu falar nisso? O patriarcado e o matriarcado. Esse é o momento onde isso ganha mais força na história, esta ideia. E ele vai desenvolvendo. Eu deixei todas as citações para o final, porque assim, é onde a maior parte das pessoas não acreditam, né? Então vamos lendo aqui. E ele diz assim, ó: o mundo espiritual em que a criança cresce em consequência de tamanha dependência, bem como a forma como ele imagina as pessoas do mundo real, seus sonhos e desejos, suas ideias e julgamentos, são todos dominados pelo pensamento do poder de dominação do homem sobre o homem, de comando e obediência. Então, assim, a criança, quando ela nasce, e ela vê que ela nasceu numa casa que tem uma mãe que é ótima e um pai que detém o dinheiro e a força física, e exige obediência, e às vezes a mulher está em complô contra a criança e exige: obedece seu pai, moleque, né? Dá um pescotapa no menino, né? Ele entende que é assim que funciona o mundo, onde uns dominam sobre os outros, onde os fortes dominam sobre os fracos, onde aquele que detém o dinheiro oprime aquele que não tem. E ele continua: a educação na família é, sem dúvida, a preparação mais eficiente para tal tipo de redenção da vontade individual. Ou seja, a educação familiar, ele é um mal para a criança, porque ele está ensinando a criança a baixar a cabeça para o pai e para a mãe, a ter responsabilidade, a querer arranjar um trabalho. Ó, meu moleque, você estuda, você tem que ser alguém na vida, e se você não for, eu vou te chutar aqui de casa, você vai engraxar sapato, hein? Então você estuda que você vai ter que arranjar um trabalho. Então assim, desde criança que o menininho está pensando: nossa, realmente eu preciso me preparar para ser produtivo. Então ele diz assim: enquanto não houver uma mudança decisiva na estrutura básica da vida social na cultura moderna, a família continuará a exercitar sua função indispensável de produção de personalidades especificamente orientadas para o autoritarismo. Então, todo filho de pai e de mãe monogâmicos, indissolúveis, né? E se for cristão, então é levado à 10ª potência, estão gerando cidadãos que têm vontades rendidas e tipos que estão orientados para se submeter ao autoritarismo e, óbvio, nunca se rebelar. E aí não vai ter revolução nunca. Ou a gente ataca isso, ou esqueça, não tem como destruir a cultura e o Estado. E aí ele termina assim: através do autoritarismo do pai, os seres humanos que já estão dirigidos para buscar os erros dentro de si mesmo e não na estrutura social. Então você dá um castigo no teu filho, ele vai pensar assim: poxa, como eu sou ruim, poxa, não vou comer a balinha, eu preciso melhorar. Isso, ao longo dos anos, segundo o Horkheimer, vai condicionando a criança a jamais tentar encontrar os erros da sociedade.
E isso mantém o status quo. Não é muito interessante o pensamento? Vocês podem dar risada, mas não podem dizer que esse cara aqui não é sofisticado. Vamos? Algum segundo você já se preocupou para tentar explicar essa loucura? Sim. A teoria crítica, a teoria crítica. No final a gente vai ter umas vacinas aqui, ó. Posso só deixar as perguntas para o final, só porque aqui tem gente que precisa ir embora e eu preciso dar o sprint aqui. Só um pouquinho, tá bom? Então, ele diz assim, o pai tem direito que a criança submeta a sua força, blá 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 blá. Vou pular aqui algumas citações. E olha só como ele é esperto. Ele diz o seguinte, ó: todos os movimentos políticos e morais e religiosos sérios que tiveram como meta fortalecer a sociedade viram claramente a função social da família. E viram a necessidade de fortalecer a família com todas as suas hipóteses. Ele sabe que a base da sociedade depende da família. E ele diz, como que eles agiam, fortalecendo a família? Então, tomando medidas como proibir o comércio sexual extraconjugal, que para ele é óbvio que é ruim, em estimular a propaganda e em procriar, em ter filhos. Esse pessoal que quer fortalecer a família e a sociedade quer ter filhos. E quer educar os filhos. Vejam vocês. Que absurdo. E aí ele termina dizendo o seguinte: a mulher, ao se submeter ao casamento monogâmico, também está se submetendo à autoridade. E aí, exatamente por isso, a vida sexual do homem e da mulher se rodeia em secretos diante de suas crianças. E o filho é obrigado a experimentar uma ternura para com a mãe, aonde se proíbe da maneira mais rigorosa qualquer sexualidade. Então, o que ele está dizendo aqui? Que a ternura é ideologia capitalista. Quando a mulher se submete ao marido, eles criam um ambiente de segredos sexuais. E isso gera uma ternura nos filhos. Então o filho olha para a mãe e vejam que absurdo, segundo Horkheimer. Tem um menino dentro da casa, ele vê uma mulher, que é a mãe dele, e ele não tem desejos sexuais pela mãe. Por quê? O pai é dono daquela mulher. Então, existe uma cultura de ternura dentro de casa entre os filhos, para com a mãe, para com os irmãos, que é uma violência interiorizada do sistema de produção vigente, aonde os homens dominam as mulheres. E aqui é onde ele traz, então, a ideia do matriarcado. Na verdade, a ideia do matriarcado não é dele. Essa ideia do matriarcado foi desenvolvida na primeira fase de produção filosófica do Marx, quando ele viu que existia realmente uma relação entre a origem do Estado burguês e a família, e na última fase. Ele deixou escrito, o Marx, um livro que foi terminado por Engels, chamado A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. E lá, o Horkheimer vai buscar as bases para este programa da Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt, isso é importante que fique claro, é mais marxista do que Marx. Mas muito mais. Por quê? Porque eles voltaram às bases hegelianas de Marx e trouxeram as bases hegelianas para todas as esferas humanas. E aqui o Horkheimer cita o Marx e o Engels e diz o seguinte, isso aqui foi originalmente escrito no livro A Ideologia Alemã, do Marx com Engels. A primeira divisão do trabalho é a que se faz entre homem e mulher para a procriação dos filhos. E aqui ele diz: a monogamia nasceu da concentração de grandes riquezas nas mesmas mãos, as de um homem, e do desejo de transmitir essas riquezas por herança aos filhos deste homem, excluídos os filhos de qualquer outro. Aqui ele cita de novo o Engels e o Marx. Esta foi a experiência mais decisiva da história humana. Então, de onde surgiu essa ideia? O Marx, no fim da vida dele, ele já tinha intuído lá na primeira fase da vida dele que existia alguma conexão entre sociedade burguesa e a família fundada no casamento entre homem e mulher e seus filhos. E no fim da vida dele, ele escuta falar
do trabalho de um cara chamado Lewis Morgan. Lewis Morgan ele escreveu um livro chamado The Ancient Society, onde ele descreve certos hábitos entre uma população de índios norte-americanas que só se explicavam por uma origem aonde existia o matriarcado, aonde existia a seguinte estrutura social familiar. Não existia casamento, as mulheres tinham relações sexuais com todos os homens, as mulheres sabiam quem eram seus filhos, mas os homens não sabiam quem eram seus filhos. Conforme o tempo foi passando e a agricultura foi se desenvolvendo, os homens saíam para trabalhar na agricultura e começaram então a armazenar grandes riquezas da agricultura. E eles pensaram que eles precisavam deixar aquela riqueza toda nas mãos de um herdeiro, mas eu não sei quem que é o meu filho. Então aqui houve a primeira divisão de trabalho e a primeira opressão, segundo o Marx lendo o Lewis Morgan. O homem criou o casamento para sequestrar aquela mulher, saber de quem era o filho, ter certeza que aquele filho era seu e deixar uma herança para assim o sistema de produção seguir adiante. Tá? Gente, isso é só uma ideia de um escritor norte-americano. Esta ideia dele, não existem relatos antropológicos sérios que tragam evidências de que houve sequer algum dia na história humana onde existiu tal sociedade. O Aristóteles foi professor do Alexandre o Grande. Quando o Alexandre o Grande começou o seu projeto de conquista do mundo, o Aristóteles pediu para o Alexandre, vai me mandando tudo que você está conhecendo dessas culturas. Então o Aristóteles, ele percebe que a origem de todas as sociedades se dá por uma família que tem sucesso, uma família que tem mais virtude, que se mantém unida, que dá proteção para os outros. Então dessa primeira família surge uma comunidade, dessa comunidade sai uma vila, dali sai uma cidade e dali sai um estado. Isso sempre foi a ideia comum a respeito, né? Mas o Morgan ele traz essa hipótese, o Morgan nem traz uma prova, assim, olha, eu vi que era assim. Era uma tese que fazia sentido para aqueles cacoetes daqueles índios norte-americanos. E o Marx, quando lê isso, ele fala, eu sabia, eu estava certo, a minha intuição estava correta. Houve um momento da humanidade que não tinha divisão de classes sociais, em que não existia divisão de trabalho, em que não existia opressão, né? E essa era a fase matriarcal. E o Max Horkheimer resgata e dá luz a este pensamento, né? Dizendo que realmente essa foi a experiência mais decisiva da história humana. E aqui ele diz, terminando, a mãe e a irmã, nesse sistema, têm direito a sentimentos puros. Existe uma separação forçada pela mãe e muito mais pelo pai. Na medida em que a mulher se dobra sob a lei da família patriarcal, aumenta o autoritarismo. Ou seja, o autoritarismo, ele cresce toda vez que uma família se fortalece, toda vez que a família se afasta do modelo matriarcal, o autoritarismo, toda vez que ele se afasta, o autoritarismo cresce. Toda vez que ele se aproxima, o autoritarismo desaparece, né? Então, o Horkheimer, ele não traça assim, um programa do que fazer, mas ele identificou o DNA do problema todo, segundo toda essa lógica, né? Os discípulos e seguidores da Escola de Frankfurt são aqueles que vão desenvolver essas ideias. O Foucault, o Sartre, o Alterman e muitos outros, né? Isso foi mais ou menos em 1930. Em 1950 começam as primeiras teorias dos direitos reprodutivos e da mulher, na maneira como a gente vê hoje, né? Toda a ideia da emancipação feminina, de que ela tem que sair de casa mesmo, de que as crianças precisam ser educadas cada vez mais cedo, em tempo integral, compulsoriamente, querendo o pai ou não, né? Todas as ideias
a respeito, por exemplo, a gente vê que o divórcio, ele foi implementado no Ocidente, não foi assim, com grandes disparidades, a coisa foi mais ou menos uniforme, mais ou menos junto. Então, todo este fomento, ele é um fruto direto da escola de Frankfurt e desse texto da autoridade da família. Tá? O que é muito curioso é que o último parágrafo desse livro do Horkheimer, para a gente já encerrar, se refere justamente ao tema da educação. Da educação que a gente está enfrentando hoje, né? Do ensino ideologizado. O que ele diz? Na medida em que o capitalismo vai entrando em crise, cada vez menos a família poderá desempenhar o seu papel autoritário. Então está dizendo o seguinte, né? Pouco a pouco a família vai começar a se fragmentar. E ela não vai conseguir mais desempenhar o seu papel autoritário sobre as crianças. É isso que ele está dizendo. Como consequência, torna-se necessário, quer dizer, isso precisa acontecer, que o Estado cada vez mais assuma papéis no lugar da família. O Estado tem que assumir os filhos e assumir os papéis da família. O Estado tem que procurar produzir uma educação mais autoritária, é isso que ele está dizendo, ou pelo menos diminuir o papel que antes cabia à família e à igreja. Né? Então, o Platão, já vou encerrar e a gente já pergunta. O Platão, uma vez ele escreveu um texto dizendo assim, se perguntando, se existisse uma sociedade incorruptível onde fosse governado pelos sábios, seria possível alguma maneira de corromper essa sociedade? Porque se você for pagar uma propina, eles são sábios, eles amam a sabedoria, eles não querem dinheiro. Como é que se faz? E o Platão ele dá a receita. Ele diz o seguinte, sim, é possível destruir uma sociedade dessa por uma leve alteração na educação. Então, a gente vê que no final das contas, hoje, após essa fase de grandes políticas, e o esquerdismo mundial adotou todas essas políticas de desintegração familiar, eu não estou dizendo aqui que quem se divorcia é mal, é errado, vai para o inferno, eu não estou fazendo nenhum julgamento de valor, esse é o programa deles, tá? Então, na medida em que este programa foi sendo adotado pelas esquerdas do mundo todo, seguidores da escola de Frankfurt, a gente vê, ao mesmo tempo, um assédio cada vez maior do Estado a respeito da educação das crianças. Então, hoje, se vocês me perguntarem, Silvio, o que você diz então? Você está aí falando da esquerda, então você está dizendo que é para ser da direita, é para ser da dos conservadores aí, desses caras aí que estão defendendo as coisas, tudo que existe de ruim no mundo, né? Eu vou dizer, não é isso. Você não tem que ser de direita ou conservador para desempenhar um papel fundamental diante desse cenário. A Madre Teresa de Calcutá ela dizia uma frase, isso que essas grandes mentes, esses grandes santos, eles são geniais, porque a Madre Teresa de Calcutá, ela resumiu 1h40 que vocês estão sentados aqui numa frase, ela diz assim, quer a paz mundial, vá para casa e ame a família, né? Eu podia ter falado isso e já tinha ido embora faz tempo já. Mas é verdade, né? Hoje um papel fundamental de luta contra todo esse esquema é realmente a valorização da família. Então assim, você está de saco cheio da sua mulher, eu vou engolir esse saco, eu vou falar que ela é linda, eu vou comprar essa rosa aqui no semáforo, eu ajudo esse cara, já é uma distribuição de renda, e ela vai ficar super feliz. Eu não vou me divorciar, eu não vou fazer o jogo que eles querem. E quer saber mais? Eu vou educar os meus filhos. E quer saber mais? Eu vou chegar mais cedo. Ou melhor, eu vou ter um trabalho que paga um pouquinho menos para eu ter mais flexibilidade no meu dia a dia e ficar com os meus filhos. E eu vou educá-los junto com minha esposa. O paradigma da família anterior, da família cristã, ela é muito superior a qualquer tipo de ideologia política. Né? Então, quando São Paulo ele diz lá, marido, amem suas esposas como Cristo amou a igreja, este é o programa da família. Então, marido, se você está pensando em oprimir a sua esposa, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Cristo nunca xingou a igreja, nunca jogou água nela, nunca gritou para assistir futebol, nunca
Cristo nunca chegou para a igreja e falou assim, não, hoje eu não vou escutar você, que o trânsito estava complicado, né? Então, assim, nós temos um programa, sim, contra tudo isso, que é o fortalecimento da nossa própria família. E depois das famílias circundantes, e depois da educação. Então, por isso, esse projeto também da escola sem partido é fundamental, porque hoje tem muitas famílias que dependem do Estado para educar os seus filhos. Então nós não podemos permitir que o Estado faça levagem cerebral e ideológica e que ensine o meu filho a teoria crítica num processo que na verdade gera walking deads, né, zumbis. Porque quando você expõe uma criança durante 10, 15, 20 anos ao sistema da teoria crítica, ele fica realmente um zumbizinho. Porque você fala que isso é verdade, depois você fala que aquilo não é verdade, depois você fala que aquilo é verdade, depois você fala que aquilo não é verdade. E você ensina ele a criticar tudo. Então, você tem que criticar tudo. Critica o político, critica a família, a igreja, critica tudo, tudo, tudo. E se você critica tudo, é porque realmente não existe nada defensável. Então os seres humanos ficam muito facilmente manipuláveis. Então, hoje, o papel de atuação de todas as pessoas de bem é o do fortalecimento da família, porque a gente vê as estatísticas do desmantelamento da família, e elas não estão gerando um mundo melhor, elas estão gerando crianças que não conhecem a sua origem, perdidas nas drogas, completamente desorientadas, que acabam na violência. Não tem nada de brilhante e de síntese histórica nisso, certo? Por isso é importante, eu comecei dizendo aqui, o papel da filosofia, como dizia Pindaro, é lembrar o homem, é tirar o zoom. Se você ficar no quadrado do racionalismo kantiano, você vai cair nisso, não existe verdade, não existe nada. Então, alguém vai perguntar assim, poxa, mas como a gente resolve essa questão da verdade? Então, para terminar, São Tomás de Aquino, ele dizia que sim, o homem é capaz da verdade. E da verdade absoluta. Como? Através da abstração. Então, se você pensa assim, bom, eu não sei de nada, mas eu sei que algo existe, não estou dizendo o quê? Algo existe? Sim, algo existe. Não sei o quê, mas algo existe. Ok. Este algo que existe, ele tem movimento. Se ele não tem movimento, se mata. Porque você também não vai morrer, não existe movimento. Então você pode se matar, mas também não precisa se matar. Porque não sei se algo existe, então eu já estou me anulando. E depois nada se move, então não vai acontecer nada comigo. E em terceiro ponto, se eu tenho certeza de que algo existe e de que algo se move, eu sei que a verdade é possível ao homem. E aí eu posso chegar a uma metafísica aonde eu vou procurar quem é que fez esse primeiro movimento. Que Aristóteles chamava do motor imóvel. Se existe um movimento no universo, quem fez o movimento anterior, ele foi movimentado por alguém. Quem fez o movimento anterior foi movimentado por... Então, tem que existir um primeiro motor. E esse primeiro motor não pode ser corporal. Porque se eu bato e gero um movimento, eu tenho uma reação contrária. Então, o primeiro motor tem que ser espiritual. Então, aqui eu consigo um programa de estudo para pensar na verdade, para contemplar a verdade e para daí, de cima para baixo, chegar a conclusões mais específicas, que hoje o mundo faz exatamente o contrário. Ele analisa o átomo e tenta explicar o mundo do átomo. Os antigos faziam exatamente o contrário. Eles enxergavam a verdade e aí eles desciam. Então, gente, eu queria agradecer vocês pela paciência, pelo comportamento espetacular. Vocês obedeceram ao meu autoritarismo aqui esse tempo todo, né? Eu ia jogar água aqui e vamos lá, a gente, não sei, são 10h06. Obrigado. 10h06. Já foi. Bom,
Vocês fiquem à vontade, se alguém quiser realmente perguntar alguma coisa, eu vou estar aqui. Tem um livrinho tem um livro? que se chama Comunismo na Família, Aham. em que a autora lá é de graça. Aliás, tem um monte de graça. Você tem Batuquinha, em que fala justamente sobre isso. O processo que se chega para substituir a família pelo Estado na criação do... Sim, mas é isso aí. Tem material sobre isso. O problema é que a gente vê as coisas muito fragmentadas, a gente não tem essa coordenação geral. Eu trouxe aqui para vocês, para quem ficou desesperado, tem alguns livros aqui que eu sugiro. Roger Scruton, Pensadores da Nova Esquerda. Tá? Ele leu todos e trouxe um resumo de bandeja para vocês. Certo? E também trouxe refutações. O Hegel dizia que o mundo se move numa estrutura de inteligência que ela se move através da dialética. Para o Hegel só existe, a única estrutura mental humana é a dialética. Então tem um livro aqui, Aristóteles em Nova Perspectiva, que mostra que a psicologia humana, na verdade, não é só dialética. Ela também é poética, ela é retórica e ela é analítica também. A filosofia de Hegel, ela é rasa. Aristóteles em Nova Perspectiva. Tem um outro livrinho aqui que é muito pouco conhecido para aqueles que ficaram um pouco incomodados com a questão na parte da religião, que chama Fé, Verdade e Tolerância, que aonde o cardeal Ratzinger ele vai contextualizar todas as correntes do idealismo alemão com as questões de fé, da tolerância, do cristianismo muito atual, pouco conhecido, tá certo? E o Roger Scruton tem esse livro que todo mundo já viu, né? Como ser um conservador, onde ele vai explicar todas as linhas do conservadorismo. E depois, esse outro que é o Poder Global, a Religião Universal, do Juan Cláudio Sanahurra, que também é bem farto de documentação. Tá certo? Aqui é um pequeno programa, para quem se interessar, pode começar por aqui. Beleza.